Tem pessoas que são prodígio no xadrez, certo? Tem pessoas que são prodígio no xadrez. E tinha um cara, um escritor de um livro muito legal, que ele foi campeão de xadrez. E ele não era um prodígio. E ele descobriu que as crianças prodígias, né, elas tinham um ego muito inflado. Por quê? Porque elas sabiam que elas eram boas no xadrez e elas, ao disputar os campeonatos, ao fazer as suas disputas de xadrez, elas sempre queriam queriam enfrentar adversários mais fracos, né? Adversários cada vez mais fracos. Por quê? Porque isso aumentava o ego dela, aumentava o número de partidas vencidas e a pessoa continuava bem. E ele fala que o ideal não é você fazer isso, né? O ideal é que você enfrente logo os melhores, você lute logo com os mais poderosos, né? Para aumentar o nível de dificuldade e você se treinar cada vez mais e cada vez ficar mais forte. Esse cara, além de ser campeão de xadrez, ele também foi campeão de uma luta específica. Por quê? Porque quando ele ainda era faixa branca, quando ele ainda era uma pessoa que estava novata naquele esporte, ele gostava de treinar só com as faixas pretas, entendeu? Por quê? Porque você tem muito mais a aprender com faixa preta do que com faixa branca, né? E ele não tinha medo de ir lá e apanhar e tal nessa determinada luta. Por quê? Porque ele sabia que era o melhor para o aprendizado dele. Coragem, né? Coragem. Então, o que você vai ter que fazer aqui para resolver esse problema? Você vai ter que resolver exercícios faixa preta, exercícios difíceis. Porque se você se contentar apenas com os exercícios mais leves, os exercícios mais básicos, né, você só vai estar inflando o seu ego, mas você não vai estar de fato estudando e se desafiando para se preparar para a grande prova, que seria o vestibular. E é interessante que a gente ressalte, cada nível de cada erro tem uma solução diferente. Porque imagina se eu dou um conselho para a pessoa ir fazer exercício mais difícil, se a pessoa não está nem com vontade de estudar. Aí, cara, ela vai me matar. Se a pessoa está frustrada, que ela não está conseguindo ver resultado, eu falo para ela ir fazer exercício mais difícil, mano, ela vai desistir. Então, não é para esse tipo de pessoa, é só para o tipo de pessoa. Exato, porque isso que as pessoas às vezes não entendem, ela precisa entender muitas vezes o passo a passo para ela. Exatamente, cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que tratar com as dificuldades individuais de cada aluno, né? Porque às vezes a minha dificuldade é diferente da sua. Às vezes é a mesma, mas às vezes é diferente. E às vezes a minha dificuldade é ir para um próximo passo, fazer um exercício mais desafiador. E o seu é sair da cama, entendeu? Então, um conselho que vão dar para mim tem que ser diferente de um conselho para você, né? A gente tem que lidar com a individualidade de cada pessoa. Senão, acaba sendo o que a própria escola faz muitas vezes. E não criticando a escola, porque muitas vezes não tem opção. Porque como que você faz para ensinar? 30 pessoas na mesma sala, 40 pessoas na mesma sala, às vezes 50 pessoas na mesma sala, olhando a individualidade delas no pouco tempo que tem. Não tem como. Então, ela acaba sendo dessa maneira. Mas quando a gente vem para cá, nesse ambiente que é um pouco mais controlado, que a gente consegue olhar individualmente, não tem como a gente só fazer o massificado. A gente tem que olhar as individualidades. A gente tem que conseguir entender qual é a sua dificuldade para a gente conseguir de fato te ajudar. Porque senão fica uma coisa que a gente finge que ensina e você finge que aprende e não é isso que a gente gosta de fazer.